Muito boa tarde a todos. Senhor Embaixador do Chile, Senhor Embaixador da República Dominicana, representantes das embaixadas da Colômbia e de Peru, creio eu. Caro Dr. Paulo Portas, caro Juan Gabriel, Luciana Leida Farb e caros amigos, um cumprimento especial à Clara Capitão, com quem partilhamos atividades não é todos os anos, mas temos tido uma atividade regular em conjunto, porque pertence a uma editora que tem publicado grandes autores da América Latina. Vamos retomar hoje as conversas do Juan Gabriel com políticos portugueses. Isto vai se tornando um hábito do Juan Gabriel Vázquez, ao especial apetite da política portuguesa pela obra do Juan Gabriel Vázquez. Esteve aqui em 2019, nessas mesmas cadeiras, com o Dr. António Costa, e hoje está aqui com o Paulo Portas. Acontece que estas conversas são verdadeiramente conversas. É a pretexto de um livro, mas são umas conversas de um leitor com um escritor, que também ele próprio é leitor, que gosta de Portugal, como o Dr. Paulo Portas, imagino, que gosta da América Latina, e é para nós um gosto tê-los aqui conosco. O Juan Gabriel já cá tinha estado antes, quando foi Prémio Cal em 2016, com as reputações, e aliás creio que a primeira vez que foi premiado em Portugal foi aqui com o Prémio da Casa da América Latina. A propósito, se houver empresários na sala, procuramos um empresário para relançar o Prémio Literário Casa da América Latina, que está parado desde então, creio eu. Hoje, a pretexto da recente publicação em Portugal da tradução de Volver la Vista Atrás, que em português deu Olhar para Trás, estamos aqui convosco e vamos ouvi-los, não sem antes duas coisas. Uma pequena intervenção da senhora cônsul da Colômbia e uma surpresa que reservamos para todos, com a cumplicidade do Daniel Mozinski, que está algures aí pela sala, cumprindo as suas funções de amigo da casa e amigo do Juan Gabriel, espero que também amigo de todos nós. Muito obrigada a todos por terem vindo. Lina, a palavra é sua. Muito obrigada, Manuela. Eu vou falar em espanhol. Señora Secretaria General, Manuela Yudis, señores embajadores del Cuerpo Diplomático, apreciados Juan Gabriel y doctor Paulo Portas, distinguidos amigos, buenas tardes. Mi nombre es Lina Ibáñez, estoy encargada de negocios en este momento en la Embajada de Colombia y quisiera, en nombre de la Embajada, darle las gracias por asistir a esta actividad que forma parte del Plan de Promoción de Colombia en el Exterior. En primer lugar, quisiera agradecer a la Casa de América Latina, a la editorial Penguin Random House y a la agregada cultural y de prensa de nuestra embajada, Ana Iragorri, por todo su esfuerzo para lograr que este evento se haya llevado a cabo. Hace ya varios meses, nuestra embajadora hasta hace poco, María Elvira Pombo, comenzó a aunar esfuerzos para lograr que Juan Gabriel conociera al doctor Paulo Portas y que a partir de este encuentro surgiera un evento como este, en que la obra de Juan Gabriel y la literatura en general fueran los protagonistas de la conversación entre dos amigos. Y afortunadamente la química entre ambos fue inmediata. Gracias al trabajo de la editorial Penguin Random House y a la generosidad que caracteriza a la Casa de América Latina, además de la disposición de Juan Gabriel y del doctor Paulo Portas, hoy tenemos el privilegio de escucharlos y de compartir una tarde con ellos fuera de los formatos estrictamente virtuales. Contamos además con la presencia de Luciana Leida Farb, que lleva más de 25 años desempeñándose como periodista y cuyo trabajo ha sido premiado en diversas ocasiones.
A todos, muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos disfruten de este evento y aprovecho además para invitarlos a un evento de Colombia que tenemos esta semana de orquídeas, que se llama Colombia Terra de Orquídeas, una exposición que se llevará a cabo en el Jardín Botánico entre el 25 y el 26 de octubre. Están bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Boa tarde. Em nome da Penguin Random House, agradeço a vossa presença para assinalar a publicação recente em Portugal do mais recente romance do Juan Gabriel Vázquez, Olhar para Trás, numa conversa com o Dr. Paulo Portas, moderada pela Luciana Leider Farb. Muito obrigada, Manuela Judice, por nos receber mais uma vez. Como disse, existe já uma relação longa de eventos e parcerias e uma relação também de estreita amizade entre a Casa da América Latina e o Juan Gabriel Vázquez, que recebeu aqui o prémio há alguns anos, precisamente nesta sala. Muito obrigada, Senhora Cônsul, por nos acompanhar nesta celebração. É uma celebração de um dos mais premiados autores colombianos do presente, de que estou certa que a Colômbia muito se orgulha. Agradeço muito à Luciana Leider Farb, uma excelente jornalista do Expresso, por estar aqui, por ter aceito moderar esta sessão no meio de uma exigente vida profissional. Por fim, agradeço muitíssimo ao Dr. Paulo Portas, não só por estar aqui hoje, mas sobretudo pelo entusiasmo com que lê sempre os livros do Juan Gabriel Vázquez, que elege como um dos seus autores preferidos. É uma honra, Dr. Paulo Portas, contar com o seu apoio na difusão da obra do Juan Gabriel em Portugal. E é louvável também o trabalho que faz no seu programa semanal, recomendando bons livros e assim promovendo a leitura como uma atividade essencial. O entusiasmo do Dr. Paulo Portas pela obra do Juan Gabriel Vázquez é justificado e merecido. O Juan Gabriel é, como eu disse, um dos mais destacados autores latino-americanos do presente, com numerosos prémios no seu currículo, mas o entusiasmo dos seus leitores não se deve aos prémios. O que os prémios sublinham e reconhecem é a solidez de uma obra literária que tem a coragem de oferecer aos leitores um espelho em que podem ver-se e questionar-se, em que podem confrontar o seu passado para iluminar o presente e pensar o futuro. Uma obra que parte do individual e do íntimo para refletir sobre o coletivo. Uma obra que reclama a importância da memória para sanar feridas abertas. É uma honra ter a obra do Juan Gabriel Vázquez na Alfaguara, em Portugal, e é uma alegria ver a sua comunidade de leitores crescer livro após livro. A literatura é lugar de empatia, reflexão e tolerância. E tempos como o de hoje exigem que o façamos cada vez mais. Muito obrigada, Juan Gabriel, por nos confiares a tua obra em Portugal e por estares aqui hoje a apresentá-la aos teus leitores portugueses. Muito obrigada a todos. A vossa presença é muito sentida. Para terminar, depois da conversa, o Juan Gabriel estará disposto para conversar convosco, para assinar livros e também para brindarmos todos juntos à sua obra, à literatura e a esta celebração dos bons livros. Obrigada. Olá, muito boa tarde. Ouvem-me? Tá? Ok. Quero agradecer a todos os que hoje vieram ouvir esta conversa, que é no fundo uma apresentação de um livro através de uma conversa. À Presidente da Casa da América Latina, à editora Penguin Random House, na pessoa da Clara Capitão, que é a editora do Juan Gabriel, e dizer que, de facto, isto, ao dizer que é uma conversa sobre um livro, vai ser uma conversa sobre muitas coisas, porque dentro deste livro há o mundo todo. E o título em português, Olhar para Trás, já vamos falar disso mais à frente, é uma variação do título em castelhano que tem um significado bastante especial. E ganhou já o prémio da Bienal de Romance Mário Vargas Llosa este ano, em 2021. Tenho ao meu lado o autor do romance,
o culpado de tudo, o Juan Gabriel Vázquez, um escritor colombiano nascido em Bogotá, em 1973, que viveu 16 anos fora da Colômbia, que estudou na Sorbonne, que viveu na Bélgica, em Barcelona, e que é autor de livros muito conhecidos dos portugueses, porque acho que a maior parte da obra dele está traduzida, como por exemplo O Barulho das Coisas ao Cair, A Forma das Ruínas, Os Informadores, entre muitos outros. Tenho também comigo uma pessoa que toda a gente conhece, não é? Que é uma figura central, que foi durante muitos anos líder de um partido importante português, o CDS-PP, que é um licenciado em Direito, que é um ex-jornalista, não podemos esquecer esse lado, mas que é também, e é nessa qualidade que o temos cá, um grande leitor e que gosta muito da literatura latino-americana e em especial dos livros do Juan Gabriel Vázquez, e portanto é uma oportunidade bastante interessante, não é todos os dias que temos este dueto, digamos assim, de um leitor fiel como o Dr. Paulo Portas e o escritor que possa também fazer o contraponto e se servir de interlocutor. Portanto, é uma oportunidade que vamos tentar aproveitar ao máximo. E desde já gostava de dizer umas pequenas palavras sobre o livro para podermos depois conversar sobre ele. O livro, apesar de, por incrível que pareça, na verdade, é uma história real. Ou seja, tem muito de inverossímil, é impressionante, mas é real. É a história de um realizador colombiano chamado Sérgio Cabrera, que nasceu em abril de 1950 e que tem, penso que 71 anos, não é? E realmente ele viveu uma vida que poderia ser várias vidas. Na vida dele cabem várias vidas, e que atravessou alguns dos acontecimentos, digamos, mais marcantes do século XX. Para recuperar a vida dele, tem também de se ir conhecer a vida do pai dele, que foi um grande senhor do teatro na Colômbia, que era espanhol e emigrou para a América do Sul, a fugir da Espanha franquista, e que pronto, chega à Colômbia, tem 2 filhos, emigra com a família para a China da Revolução Cultural, uma China a qual, quer dizer, é fechadíssima, ele vai para lá, no fundo num idealismo que talvez depois possamos falar daquilo que distingue o idealismo do fanatismo. Não são coisas, são coisas diferentes, não é? E depois, quando volta para a Colômbia, esta família vive, digamos, volta para a guerrilha, não é? Volta para a selva, também em nome de um ideal. E digamos que só no fim é que nós percebemos que, talvez um bocado tarde, o Sérgio Cabrera se consegue libertar destas opções que não são feitas por ele e, no fundo, prosseguir o caminho que ele traçou para ele, que era ser realizador de cinema e dedicar-se ao cinema. E de facto é assim que o livro começa. Ele é homenageado em Barcelona, vão fazer uma retrospectiva dos seus filmes, ele reencontra o seu filho adolescente, passa por Lisboa para ver a mulher e a filha, e aqui fica a saber que o pai dele morreu, e ele toma uma decisão, que é não ir ao funeral, e essa decisão é capital, é uma decisão que marca o livro e que já nos anuncia que qualquer coisa se quebra dentro do livro, não é? Que há ali qualquer coisa que já está quebrada. O título em espanhol do livro, Juan Gabriel, é Volver la Vista Atrás. O livro está
talvez pelo facto de as suas personagens também assim o pedirem, por uma homenagem à literatura espanhola de fins do século XIX e meados do século XX. Volver la vista atrás é um verso de um poema do António Machado, não é? Al andar se hace camino e al volver la vista atrás, sim, é esse. Aliás, imortalizado pelo Joan Manuel Serrat, não sei se alguém ouviu. Isto pode-se dizer que é uma evocação também, ou seja, toda a literatura faz-se sobre a literatura já feita, não é? Toda a nova literatura constrói-se em cima do que já foi feito e todo o escritor pertence a uma linhagem. ¿Cuál es tu linhagem literaria? Bueno, es una pregunta muy sencilla para comenzar. Podríamos ya solo con esas seguir hablando hasta pasado mañana. Ok. Muchas gracias a todos por estar aquí y gracias rápidamente, pero tengo que darlas a Clara, a Manuela, a Lina María por sus palabras generosas de presentación. Y voy a agradecerle a Pablo Portas, recordando también a María Elvira Pombo, que fue la primera artífice de esta conversación que vamos a tener, la primera cuya idea fue que estuviéramos hablando Pablo y yo aquí con ustedes. Muchas gracias a todos por no ceder a las pasiones futbolísticas. Hemos dado una lección a los equipos de fútbol. Bueno, es verdad que el verso que da título al libro en lengua española, que es Volver la vista atrás, es un poema de Machado que habla al mismo tiempo del pasado, ¿no? De nuestra tendencia humana, que es una de las tendencias que informan nuestra vida, que dan forma a quienes somos, que es la memoria. La memoria es parte esencial de nuestra construcción de lo que somos como individuos y también como sociedades. Y en algún sentido yo creo que todos mis libros son un acto de volver la vista atrás en ese sentido. Todos mis libros tratan de explorar el pasado que es ese lugar difícil, oscuro, extraño, y que tiene una característica que a mí me fascina entre todas, y es que a pesar de lo que pueda decir Borges en sus cuentos, no existe realmente. El pasado no es un espacio al que podamos ir. ¿Qué quiere decir esto? Que solo lo podemos explorar a través de las historias que contamos. Son la única manera que tenemos de explorar el pasado. Y eso implica que el pasado no es algo cierto, no es algo que está fijo sobre piedra, no es algo, es algo que depende mucho de las herramientas de la memoria, que siempre es incierta, que nos engaña, implica mucho de quién es el narrador que cuenta ese pasado, ¿no? Hay disputas sobre lo que pasó en nuestras sociedades y esas luchas entran dentro de la literatura. Pero hay otra cosa, con ese verso de Machado que dice, al andar se hace camino y al volver la vista atrás. Y fíjense ustedes también en ese primer verso, al andar se hace camino. Tú me preguntabas por mi tradición, pero es que el novelista también es alguien que no sabe para dónde va, que abre camino mientras escribe. Escribir una novela es también averiguar qué cuenta esta novela. ¿No? Los novelistas que a mí me interesan no son los que saben todo antes de escribir, sino los que van descubriendo, los que van abriendo el camino mientras escriben. Y a mí esto me parece importante porque una novela se convierte entonces, y esta lo es, en una manera de investigar en un terreno que no conocemos. Había una tribu indígena en Paraguay, si no estoy mal, para la cual el futuro, como es algo que no conocemos y que no podemos ver, es lo que está detrás de nosotros. Y en cambio el pasado, que es algo que ya hemos visto y que ya hemos conocido, está delante. Entonces, fíjense ustedes cómo hay... para el ser humano es tremendamente importante esta relación con lo que podemos ver, lo que podemos saber y lo que por el contrario ignoramos. Bien,
A linhagem. El linaje de un novelista se hace de los autores que le permitieron hacer lo que él quería hacer o lo que ella quería hacer. Tenemos una idea en la cabeza, tenemos obsesiones, tenemos fantasmas a los que queremos dar forma literaria. Los escritores que nos enseñan las herramientas para convertir esos fantasmas, esos demonios, en una página escrita, esos son nuestros linajes. Y en el mío está el boom latinoamericano. En el mío hay dos presencias muy importantes, que son, por un lado, el boom latinoamericano y por otro lado, la novela en lengua inglesa de entreguerras, en Europa y en Estados Unidos. Es decir, James Joyce, Hemingway, Virginia Woolf, Fitzgerald. En mis primeros años, que son años importantes, tuvieron la misma presencia que Vargas Llosa, García Márquez, Julio Cortázar, Carlos Fuentes, Borges, Juan Carlos Onetti. Estos son los primeros parientes que me enseñaron a hacer cosas sin las cuales yo no podría haber escrito los libros que he escrito. Luego vienen otros muchos, ¿no? Pero podemos dar, estos son nombres que me parecen válidos. Son un buen equipo de fútbol, ¿no? Para comenzar la conversación. Doutor Paulo Portas, enquanto leitor, pergunto-me que sentido lhe faz a si, ou como acolhe encontrar estas pérolas, estas várias camadas de leitura num livro, não é? Como acontece com este livro Olhar para Trás. Há um escritor francês que ganhou o Goncourt este ano, o Hervé Letellier. O do ano passado. É 2000, Anomalia. Exato, tem toda a Anomalia, um livro assim. Eu tenho uma discussão familiar sobre esse livro. É? Oi. Porque há muita gente que gosta muito e muita gente que não detesta. gosta. Eu por acaso y va gustando. Eso, yo me gustó muchísimo. Pero yo tengo alguien en mi familia que me dice que le llama melancolía y no anomalía. Porque se queda más triste e irritada con el libro cuanto más lo lee. Pero yo soy partidario. Mas ele dizia que para ele como escritor é, digamos, divertido introduzir várias camadas de leitura como se fosse um piscar de olho aos leitores que depois conseguem descobrir essas pérolas, digamos, no meio, essas flores no meio das folhas, digamos assim. E é nesse sentido que é a minha pergunta. Dos palabritas en castellano para agradecer a Juan Gabriel hacer esta semana en Portugal y esta presentación especialmente generosa y amistosa para los portugueses, y a Clara por la fidelidad a Juan Gabriel Vázquez y la oportunidad de leerlo en portugués, a Manuela, que dirige la casa, a los señores embajadores, queridísimos amigos de Chile y de Dominicana, y a la cónsul de Colombia, a todos los presentes, y también a nuestra moderadora. Así que, dicho esto, eu queria fazer duas confissões sobre como é que eu descobri Juan Gabriel Vázquez. A primeira é que quem me disse há muitos anos, quase 10, que eu tinha que descobrir Juan Gabriel Vázquez foi uma amiga minha colombiana que o Juan Gabriel conhece e que, em cujo gosto literário eu acredito bastante. Foi Maria Ângela Holguín. Eu, normalmente, quando ela não está na Europa, troco com ela sugestões literárias e eu devo-lhe um livro que me marcou para a vida. E, portanto, eu começo já por dizer que a minha admiração pelo Juan Gabriel Vázquez é intensa. Não é coisa passageira. Nem me parece que eu vá rever a minha opinião. E porque eu comecei por ler o livro que, tanto quanto eu me recordo, na minha vida foi mais importante para eu perceber
a importância e a subtileza do lugar da memória nas nossas vidas. Que tem, aliás, um título que eu acho mais bonito em castelhano do que em português, mas eu vivo com essas duas línguas muito proximamente, porque eu gosto mais de ruído do que de barulho. Há qualquer coisa de mais elegante no ruído em relação ao barulho, mas em português ficou o barulho que as coisas fazem quando caem, que é um statement. Não é um título, é um statement, é uma coisa... A pessoa fica logo surpreendida, e gosto muito de el ruido que as coisas fazem quando caem. Bom, foi o livro um livro que influenciou imenso a minha percepção. Se eu posso dizer isto de uma maneira simples, eu acho que todos nós temos coisas na nossa memória que julgamos arquivadas, colocadas numa estante. Sabemos onde ficam, mas não queremos sequer lá voltar muito. Sabemos onde ficam, na estante, é importante, mas também é uma maneira de nós só lá voltarmos daqui a uns anos por acaso. E o facto de nós acharmos que as coisas importantes das nossas vidas estão arquivadas, estão postas em pastas, é um sossego e é uma grande estabilidade. E de repente o que esse livro tem de encantador é que um facto completamente estranho a esses livros e a essas estantes, um facto póstumo ou posterior, um facto inesperadamente contagiante, convoca para a nossa realidade e para a nossa imagem e para a nossa dor, muitas vezes, do presente, tudo o que nós achávamos que estava arquivado e lá longe, distante, devidamente bibliografado, digamos assim. E eu fiquei muito influenciado pelo ruído que as coisas fazem quando caem, é um livro perturbador e marcante. Uma pessoa lembra-se com frequência do que aprendeu com esse livro. Neste caso, depois há dois... em geral, há uma outra confissão que eu quero fazer. Sou solidamente partidário da literatura latino-americana, e até vou dizer isto com alguma crueldade, que eu não queria que fosse cruel, é apenas uma maneira de me expressar. Eu acho que, por comparação, é uma generalização, mas eu acho que os escritores da América Latina sabem contar histórias. E às vezes os europeus, como têm uma presunção de superioridade e de que têm certezas sobre tudo, normalmente erráticas, já não sabem se não fazer discursos. E um livro é, em primeiro lugar, uma história. Uma história bem contada, uma história que nos envolva, uma história que nos surpreenda, uma história que nos explique como a complexidade humana é capaz das coisas mais terríveis e das coisas mais extraordinárias e mais admiráveis. Eu acho que o Juan Gabriel, como outros escritores latino-americanos, alguns ele já mencionou, e outros da geração dele, têm essa enorme vantagem, sabem contar uma história. E isso é aquilo que me prende. Eu hoje em dia leio, acho que mais literatura latino-americana do que qualquer outra. Este livro, só para dizer o seguinte, o Juan Gabriel, eu tenho a sensação, nós só nos conhecemos recentemente, eu antes disso só o conhecia como leitor, mas eu tenho a sensação que o Juan Gabriel, que é um homem muito preocupado com a América Latina e em particular com a Colômbia, é também, eu não sei se este é delito decir, o mundo está peligroso, pero é muito, ele é um colombiano muito à vontade na Europa, muito à vontade na Europa, e percebe-se isso na genealogia das emoções e das tradições de que ele fala. E este livro, a mim aconteceu-me num período que nós todos precisámos, durante a pandemia, de companhia. Em geral, estávamos reduzidos a uma condição primitiva e, portanto, como a condição primitiva prevalecia, nós tínhamos que encontrar uma qualquer companhia. Os livros, para mim, foram uma companhia extraordinária. E eu apanhei
com a vista, com a vista, volver com a vista atrás, apanhei em castelhano, Leu em castelhano? li em castelhano, e fez-me imenso bem, aqui talvez 9 meses atrás, ou coisa que o valha. Eu fiquei, cada vez que sai um livro dele, eu tenho aquela coisa que muita gente tem, leio para aí 4 livros ao mesmo tempo, nunca chega a ler-se completamente, e outro tem dificuldades em avançar, mas há 2, e passou imediatamente para o primeiro posto onde eu gosto de ler, era o último livro do Juan Gabriel, que obviamente nos surpreende, começa em Lisboa, eu não vou contar a história, mas começa e acaba em Lisboa. Relativamente acidental, mas para o caso não deixa de ser a melhor maneira de entrar na Europa, diria eu. E visto da América uma terra amiga, das Américas, e eu achei que este livro é um tesouro sobre o que significou no século XX o poder totalitário numa das suas versões, ou em 2 das suas versões, para muitíssimas famílias, na Europa como na América Latina. Eu acho que esta história, que parece inverosímil, podia ter acontecido. E é uma história absolutamente extraordinária. Eu só destaco 2 coisinhas pequeninas. Há um primeiro momento, quando ainda tudo se passa na Guerra Civil Espanhola, em que há um oficial do bando republicano, como se dizia, que sai para comprar o jornal em 1936, 37, acho eu, e que vai à banca de jornais e acontece-lhe uma coisa extraordinária, porque no jornal está a notícia da morte dele. Em princípio, da próxima vez será diferente, não é? Não será com anúncio prévio, digamos assim. E ele percebe que tem que fugir e que o perigo está a chegar. A partir daí há uma peregrinação, que é uma peregrinação bastante habitual nos exilados, sejam de que natureza for, e depois há essa etapa chinesa, absolutamente extraordinária do meu ponto de vista. Eu confesso que tenho que dizer isto sem nenhum custo, que é, o livro é muito bom. E as 150, 200 páginas que têm que ver com, eu já não sei como se chamava o Hotel da Amizade, ou qualquer coisa assim, que era onde ficavam os estrangeiros em Pequim, que só podiam ver outros estrangeiros, em princípio, e há aquela penitência daqueles 10 anos, e o tempo que demora a ganhar consciência do que está à frente dos olhos, que é uma coisa que me impressiona imenso. Isto podia ter acontecido noutras experiências totalitárias com muitos outros intelectuais ou muitas outras pessoas militantes, digamos assim. E depois a etapa final, a guerrilha, é uma coisa, se quiser, a guerrilha tende a ser uma experiência totalitária em concentrado, porque é em parcelas do território, com regras de exclusão do mundo exterior terríveis, e esta história de vida, Espanha, Guerra Civil, China maoísta, na década da Revolução Cultural, e depois um epílogo, digamos assim, uma última experiência da utopia, até à desilusão na selva, na Colômbia, a história existiu. E, portanto, essa é que é, sim, quando ela, isso é das coisas mais interessantes para perceber com o Juan Gabriel, foi porque tudo isto lhe foi sendo contado ao longo de muitas conversas, não é? Portanto, era só para dizer, é mesmo uma grande experiência, e é uma experiência que tem a ver com uma parte da experiência de uma parte das esquerdas do Ocidente. Há muitas esquerdas, dentro das esquerdas totalitárias ainda há mais, não sei quantas internacionais, mas é uma parte de uma parte de uma parte de uma experiência possível de vida. Dito isto, eu acho que agora
acho que todos precisamos de ouvir o Juan Gabriel contar como é que tudo isto começou. Sí. Porque eu tenho ideia de que tu demoraste... Isto foi um livro que foi amadurecendo ao longo de 9 anos, não é? Mas que depois, na hora de escrever, foi relativamente rápido, digamos. Sim, rápido. sim. Em 9 meses, o livro, estas 500 páginas, cheias de pormenores e de testemunhos, estavam escritas. Sim. E queria ouvir-te então contar como é que, Sim. qual foi o projeto inicial, que eu sei que não foi literário, não é? No fue literario, es verdad. Bueno, yo conozco a Sergio Cabrera, la novela, como ya se ha explicado, cuenta la vida de Sergio Cabrera, que es un director de cine colombiano, que es mi amigo desde principios de este siglo. Yo lo conocí hacia el año 2003 o 2004, y en las conversaciones con Sergio suele pasar lo mismo siempre. Yo lo he visto desde que soy amigo de él, ya lo he visto en otros muchos reuniones sociales o escenarios con gente desconocida, y él es una persona muy tímida, muy pacífica, pero siempre en el curso de una conversación hay un momento en que dice, eso me acuerda de... Y sus memorias pueden ser, eso me acuerda de cuando fui guardia rojo de Mao, o eso me acuerda de cuando recorrí Pekín cambiando las luces de los semáforos, porque los guardias rojos habían llegado a creer que el color rojo, el color del progreso y del avance, no podía significar detenerse. Entonces fueron cambiando todos los semáforos, cambiando para que el rojo significara avanzar y el verde detenerse. Hubo algunos accidentes, pero no demasiados, espero. Y luego, pues, retrotrajeron la decisión a como estaba antes. Bien, estas conversaciones paralizaban una comida, ¿no? Ya los demás dejábamos de tener importancia, y lo único que importaba era Sergio Cabrera y que contara más sobre su vida. Y yo me fui dando cuenta a lo largo de varios años de que las cosas que él contaba no eran solamente anécdotas interesantes, no eran solamente momentos de una vida aventurera, porque la vida es llena de aventuras, llena de peripecias. Eso es lo que tiene de inverosímil, que nos parece increíble que una sola vida contenga tantas cosas. Es como oír hablar a Forrest Gump, ¿no? Que siempre estaba donde estaba la historia. Sergio es un poco así. Y yo me fui dando cuenta de que más que una serie de aventuras apasionantes, su vida contaba algo importante. Su vida y la de su padre, y la de su madre y la de su hermana, tomadas en conjunto y organizadas con el poder que tiene una novela de organizar el caos de la experiencia humana, contaban una historia importante, importante para nosotros colombianos, pero creo que importante también para el siglo XX. Una historia de nuestra relación con las ideas, nuestra relación con los extremismos, nuestra relación con algo que a mí siempre me ha interesado, que son las causas, la causa por la cual los seres humanos estamos dispuestos a sacrificar, ¿no? A sacrificar nuestra comodidad, nuestros amores, nuestra familia e incluso a sacrificar a los otros en el altar de una idea mayor. Esto siempre me ha fascinado y verlo encarnado en la figura de un amigo, alguien que conozco y quiero y respeto y que es una persona tan pacífica que me costaba mucho imaginar el proceso de decisiones que lo llevó a tomar las que él tomó. Eso a mí me resultaba infinitamente interesante y ahí empezó a nacer el libro. Es verdad que la primera encarnación de esta historia no fue un libro. Sergio Cabrera conocía a una productora de cine en China y esta productora le pidió que inventara una película basada en su experiencia en China para llevarla a la pantalla. Él me encargó a mí el argumento, me pidió a mí que inventara el argumento. Yo lo inventé, hice eso. Y después mi argumento llegó a la productora china, donde el veredicto fue: es muy buena la historia y no hay manera de que pase la censura.
¿no? De manera que, espero que sí. Así que eso se perdió, ese esfuerzo se perdió para mi fortuna, porque ya para ese momento estaba yo obsesionado verdaderamente con la historia de Sergio, con lo que esa historia podía contar, y a partir de ahí ya nos sentamos con cierta regularidad durante 7 años a hablar de esas épocas y a contarme él su vida, mientras yo trataba de descubrir lo que es más importante para un novelista, que no es tanto la historia que tiene, sino cómo contarla. Y cómo contarla es lo más difícil. Y eso tardé mucho tiempo en descubrirlo. Cuando lo descubrí, la novela estalló. Esto coincidió con el comienzo de la pandemia. Yo enfermé muy pronto, en los primeros días de la pandemia tuve COVID, y eso se mezcló con la escritura de la novela de una manera extrañísima, y la novela se convirtió para mí en una especie de refugio, un refugio donde lidiar mejor con la incertidumbre y la ansiedad y el miedo que estábamos sintiendo todos en esos primeros días. Y por alguna magia de la literatura, este hecho, el hecho de ordenar la vida de otro, me permitió a mí mejor lidiar con el desorden de mi propia vida. E também isso se lo deveria à literatura, claro. E que tipo de investigação foi precisa para fazer o livro? Porque é evidente que o testemunho do Sérgio Cabrera é essencial e as conversas ao longo de 7 anos são essenciais, mas aqui há, de facto, neste livro, há um contexto, há vários contextos muito específicos onde era preciso, digamos, mergulhar, não é? Claro, claro. Digamos que todas mis novelas pasan por 3 etapas. Hay un método de trabajo que ya he empezado a reconocer, que no era consciente al principio, pero he empezado a aprender cómo escribo yo mis propios libros, lo cual es útil. Y siempre hay primero un ejercicio periodístico. Siempre soy un periodista en los primeros momentos. Entrevisto a la gente, tengo conversaciones, hago una especie de trabajo de campo que consiste en ir a los lugares donde va a ocurrir la ficción para ver cómo son, para ver qué se siente estando allí. Entonces tuve que esperar también que surgiera la posibilidad de un viaje a China para poder completar esa parte. También por eso se demoró la novela. Y este proceso periodístico que siempre sale de una vivencia. Todos mis libros salen de una persona que yo he conocido, de algo que me ha pasado, de una experiencia directa. Y después de eso viene un proceso de historiador, que consiste en recopilar los datos, los documentos. Hay muchos documentos en el libro. Algunos de ellos se reproducen, cartas de la época de los protagonistas del libro. Ese proceso de historiografía, digamos, de completar los datos de una historia que ocurre en nuestro mundo real, como todas las mías, eso lleva tiempo. Y cuando todo eso está hecho, cierro la puerta de mi estudio y estoy a solas con mi imaginación y los personajes, y ahí es cuando entra el novelista. Y la tarea del novelista en ese momento es la más difícil de todas, porque el novelista tiene que contarles a ustedes lo que ni la historia ni el periodismo puede contar. Para contar lo mismo que cuenta un gran libro de historia sobre China o sobre la guerrilla colombiana o sobre la guerra civil española, no vale la pena escribir un libro. No es preciso exacto, ya están esos libros fantásticos. Las novelas pueden contar cosas que esos libros no pueden contar, y mi misión es hacerlo. Y eso significa meterme en las emociones de estos personajes, interpretar sus sentimientos, sus convicciones, ser en cada momento Sergio Cabrera, ser su hermana, ser su padre y creer lo que ellos creen y sentir como ellos sienten. Y es un ejercicio de imaginación tremendamente exigente, ¿no? Para mí escribir, yo traté a Sergio Cabrera como Virginia Woolf hubiera tratado a la señora Dalloway, ¿no? O como José Saramago hubiera tratado a Ricardo Reis, más o menos lo mismo. Y ese es el último proceso. Y el objetivo de esto es tratar de decir lo que solo la novela puede decir. Eso es el gran reto. Eu queria fazer uma pergunta ao Dr. Paulo Portas,
que tem a ver com esta questão das causas de que o Juan Gabriel estava a referir-se. As causas pelas quais, os ideais pelos quais o ser humano é capaz de se sacrificar e sacrificar, e neste livro vê-se bastante bem isso, os que estão com ele, acreditando que lhes está a fazer um grande bem, mas de alguma forma não posso evitar pensar, por exemplo, na sua própria história, porque neste livro, digamos que este idealismo e esta condução da vida pelas ideias acaba por separar esta família, acaba por quebrá-la, digamos, irremediavelmente. E, no entanto, o Dr. Paulo Portas teve uma experiência completamente diferente em relação a isto, não é? Não, de alguma forma encontrou um equilíbrio que nem sempre é fácil de encontrar. Está a falar da minha relação com o meu irmão? Estou a falar, por exemplo, sim, do facto de ambos realmente pertencerem a quadrantes políticos opostos, nem sequer se pode dizer diferentes, opostos, e no entanto nunca terem deixado nunca isso Eu acho que a porção mágica dessa história é que ambos tínhamos sentido de humor sobre nós próprios. Não é sobre os outros apenas, é sobre nós próprios. E há um lado na fanatização, não é uma coisa muito portuguesa, felizmente. Nós como povo não temos uma inclinação natural nem para o fanatismo, nem para a violência. Porque chegar ao fanatismo e à violência significa passar uma série de etapas onde alguns princípios e depois questões de bom senso caem. Todas estas pessoas que chegam, como disse o Juan Gabriel, que aceitam no altar de uma ideia sacrificar coisas que em condições normais nenhum de nós sacrifica, quanto mais não seja por respeito pela dignidade humana, ou seja, aceitam matar e poder ser mortos. Para começo de conversa, isso não é uma coisa muito portuguesa, felizmente. E portanto, e depois o sentido do humor, se nós não o fanatismo implica que cada um de nós se leve absolutamente a sério em todas as circunstâncias com capacidade de juízo moral sobre os outros. Vejam bem a violência disto. Levar-se absolutamente a sério em todas as circunstâncias com capacidade de juízo permanente sobre os outros. Isso não acontecia entre mim e o meu irmão, com toda a franqueza, e a grande maioria das conversas entre nós acabavam com sentido de humor sobre nós os dois e sobre as nossas circunstâncias, e portanto eu acho que isso foi um grande amenizador. E respeito aos mais velhos, porque nós também não queríamos que ninguém se envergonhasse da nossa circunstância. E portanto, mas dito isto, queria só sublinhar uma coisa que o Juan Gabriel disse. Eu achei muito interessante esta trilogia que ele tem. Primeiro sou jornalista, depois sou historiador, depois sou o narrador e o escritor. E há, em todo caso, uma coisa muito subtil nos livros do Juan Gabriel. O Juan Gabriel, quando ele diz eu tenho que vos explicar o que a história em si não tem à vista, está lá, mas não está escrito, não está dito. Eu lembrei-me de um autor latino-americano que há uns tempos que eu li e que teve uma coisa que a mim me perturbou metodologicamente, que é, tinha os personagens que uma história tem que ter e havia uma outra personagem. Eu devo dizer que devia estar lerdo, mas durante as primeiras 20 páginas achei que era o cão. Pero não, era a consciência. Era a consciência. Já agora quem era Portanto, o escritor? cada vez que o personagem falava com alguém, a seguir, travessão, aparecia a consciência a falar com o personagem. A consciência do personagem a falar com o personagem. Coisa muito engraçada, um bocadinho irritante no início, mas muito interessante porque dizia, não lhe digas isto, porque vais causar esta reação, não sejas parvo, ouve em vez de falar. Mas quem etc. era o escritor? Eu, se não me engano, foi num livro do Sérgio Ramírez, num policial do Sérgio Ramírez, passado em Manágua,
que se chama qualquer coisa como Ya Nadie Llora por Mí, se me não engano, e o personagem chama-se Blixen, ou qualquer coisa assim. E sempre aparece. Eu não tenho a certeza que seja o dele, mas a mim impressionou muito. O que é que eu quero dizer com isto? É que a consciência é o revelador. A consciência procura fazer aquilo que o Juan Gabriel procura fazer por ele. É o revelador da autenticidade que não está à vista em tudo o que se faz. E, portanto, ajuda o leitor a perceber as próprias ambiguidades dos personagens com aquilo que vão fazendo e vão pensando. A outra coisa que eu queria sublinhar é que é manifesto que o Juan Gabriel é, como atitude, como pessoa, faz parte de um amplo grupo, hoje em dia bastante residual. Hoje em dia a ignorância, como sabem, tornou-se argumento de autoridade, não é? E nós vivemos num mundo onde a única maneira de alguém defender as suas ideias é ofender os outros. Ninguém quer explicar a sua ideia, só se quer insultar as ideias dos outros. E esse mundo, que eu acho que é um mundo condenado, é um mundo sinistro, do meu ponto de vista, que é um mundo de juízo permanente moral sobre os outros, sem qualquer humildade própria. É um mundo falsificado, e é um mundo de pequenas vanguardas. Eu nunca gostei muito de vanguardas e, portanto, compreenda que eu tenho esta reticência, que ofendendo e insultando os outros prometem nada menos do que um amanhã que canta amanhã, já, de manhã. Dito isto, nós estamos a viver esse tempo. No desdobramento dos factos e da sua interpretação e do seu contexto que o Juan Gabriel faz, é muito suave e muito subtil o juízo que ele faz sobre a pessoa em concreto, sobre aquele personagem. É verdade. Muito suave. Ele deixa que o leitor chegue às suas conclusões, nem sequer o orienta muito. Portanto, é uma coisa, por um lado ele consegue descodificar, mas entrega a leitura final da descodificação ao leitor. Ele não entra em conflito com os seus personagens. Aquela história, aquilo só deixar-lhe só um ponto, a mim impressiona-me imenso no caminho para um fanatismo, e o século XX é uma tragédia nessa matéria, é uma tragédia europeia, em primeiro lugar. Como é que, não vou agora trazer para aqui, como é que é possível D'Annunzio ter chegado até onde chegou, ou Heidegger, ou como é que tantos escritores franceses foram stalinistas até ao limite do stalinismo? Como é que aquilo que a mim me impressiona mais é quanto tempo vai entre o momento em que uma pessoa percebe isto está errado e tem a coragem de o dizer, em circunstâncias hostis. Porque não era fácil chegar a essas conclusões no meio da Revolução Maoísta, no Hotel da Amizade. Nem é fácil chegar a essas conclusões no meio da selva na Colômbia, sem contacto com o exterior, se quiser recuperar a liberdade pessoal. Porque essas coisas implicam risco. Portanto, eu isso acho é uma coisa que me impressiona muito, que impressiona-me o caminho para o fanatismo, como vão caindo todas as fronteiras de princípio ou de bom senso que deviam alertar as pessoas, e depois o tempo que demora a reconhecer o que se vê. Que não é imediato. Juan Gabriel, isto que o Dr. Paulo Porta está a dizer, de que não há uma... de que tu deixas ao leitor, para o leitor, o juízo sobre, no fundo, estas opções que são feitas pelas pessoas, que são as tuas personagens, é assim? Foi intencional? Sí, bueno, para mí fue siempre muy importante preservar lo que ha sido siempre una especie de convicción de novelista, de convicción de lo que es el género, de para qué escribimos novelas, para qué las leemos, para qué las leen ustedes, para qué las leo yo. Y estoy convencido de que la novela es parte de la riqueza de la novela como género, parte de la razón por la que las novelas siguen existiendo, es porque son un espacio donde los lectores, y eso también era yo como escritor, suspendemos el juicio moral. Son
es más, yo diría que son uno de los pocos espacios que tenemos los seres humanos para entrar en contacto con una historia, con unos personajes, con unas vivencias, aparcando por un momento nuestra tendencia tan humana que es estirar el dedo índice y acusar, ¿no? Acusar y luego absolver o condenar, pero somos jueces constantemente de la realidad y es una parte de lo que somos como seres humanos. En las novelas podemos suspender eso y tratar de entender. Para mí, la novela, escribir una novela como esta, era un intento muy complejo por entender a estas personas, por entender sus decisiones, conociéndolas y sabiendo sabiendo quiénes son y sintiendo cariño por ellas, entender los mecanismos que las llevaron a ciertas decisiones en cierto momento. Era un proceso de mucha dificultad que implicaba el uso de las herramientas de la novela, que son imaginar al otro, sentir lo que el otro siente. Y esa es la invitación que el libro hace a los lectores. Es una invitación no a que juzguen y a que condenen y a que absuelvan, no a que piensen estoy de acuerdo, estoy en desacuerdo en cada página, sino a que traten de entender a estos personajes, que es una empresa difícil, que necesita empatía, necesita imaginación moral, necesita capacidad para ponernos, ¿no?, en el lugar del otro, que son cosas que tiene el lenguaje de la novela, que es mágico. Otros géneros no permiten eso con esa facilidad. El lenguaje de la novela, Empatía. la empatía, la capacidad de habitar la conciencia de otro, ¿no? De una capacidad de inmersión en la experiencia de otro, en la que de repente decimos, entiendo. Entiendo por qué esto que yo no haría, lo está haciendo otra persona. Ahora lo entiendo. Para mí esto fue una evidencia que salió de las conversaciones con estas dos personas, Sergio Cabrera y su hermana Marianela, y que vino acompañada de una terrible admiración que sentí por ellos en ese momento. Porque hay pocas cosas que me parecen tan admirables como alguien que se ha pasado la vida entera queriendo olvidar hechos incómodos, hechos dolorosos, olvidar errores, arrepentimientos, olvidar intentos por hacer algo bien que sale muy mal, olvidar heridas. En el libro hay muchas heridas físicas y también morales, emocionales. Y una persona que ha pasado la vida entera queriendo olvidar estas cosas, que se sienta delante de mí para recordarlas, y recordarlas para darles la forma más permanente que puede tener una memoria, que es un libro escrito. Eso me parece a mí, ese ejercicio de É memoria, preciso muita me parece a mí coragem, não é? que necesita mucho valor, sí. Qual foi a reação, já por curiosidade, do Sérgio Cabreira quando leu o teu livro? Mira, había un acuerdo con Sergio, un acuerdo que fue tácito primero y luego fue explícito, según el cual yo escribiría el libro como si él fuera ficticio, como si él estuviera muerto o fuera un personaje de mi imaginación. Es decir, yo escribiría con total libertad mi interpretación de novelista de estos hechos, y él tendría derecho al final de leer el manuscrito para censurarlo, para cambiar, para editar, para hacer lo que quisiera, porque uno de mis mandamientos como novelista era un mandamiento de médico, era no hacer daño. Yo no quería hacer daño. No quería hacer daño a su familia, no quería hacerle daño a él, no quería hacerle daño a nadie. Entonces él tendría ese derecho, cosa que me daba a mí mucho miedo, porque si uno es novelista, lo peor que le puede pasar es que su propio personaje le diga tu libro está mal, ¿no? Eso te dan ganas. Claro, te dan ganas de poner una escena de muerte al final en la que muera el personaje por imprudente. Ou morre o escritor. Claro, exacto. Uy, bueno, eso es una buena idea, sí. Le di el manuscrito a Sergio y pasaron varias cosas, voy a comentar dos solamente, o tres, porque la primera es muy fácil de decir. No solo no censuró nada, no solo no cambió nada, sino que la novela le sugirió otras memorias, le sugirió
cosas que había olvidado, que estaban en el fondo de la conciencia y que las trajo a la superficie. Y yo creo que él entendió que no valía la pena todo este ejercicio, 7 años de mi trabajo, 1 año de escritura, su esfuerzo de memoria también, no valía la pena para decir mentiras, no valía la pena para maquillar la realidad, para edulcorarla, valía la pena solamente si se trataba de decir la verdad, una verdad que contara una historia importante para los otros. Bien. Otra cosa que pasó fue que en medio de todo este esfuerzo que hicimos siempre por contar las cosas exactamente como fueron, Sergio llegó a una escena en la que su hermana Marianela hacía ciertas cosas y decía ciertas cosas. Y me dijo, está muy bien la escena, es muy interesante y humanamente es muy potente, pero no creo que deberíamos inventar cosas, puesto que todo lo demás que hemos contado es verdad. Y le tuve que dar la sorpresa de que no era inventado, de que su hermana me lo había contado a mí y él no lo sabía. Es decir, él se enteró de una parte de su propia vida gracias a mi libro. Fue terriblemente conmovedor. Tercera cosa, él empezó a pedirme que cambiara algunas palabras en los diálogos que tenía sobre todo con su padre, muerto hace 5 años ahora. Estamos cumpliendo 5 años de la muerte de Fausto en estos días. Su padre ya había muerto. La novela contaba episodios que ocurrieron en los años 60 y 70, y en esas conversaciones Sergio me pedía que cambiara unas palabras, y me di cuenta de que estaba tratando de usar mi libro para decirle a su padre lo que no había podido decirle en su momento, o decírselo con mejores palabras, o decírselo en lugar de guardar silencio, como le pasaba con frecuencia. Y eso fue terriblemente conmovedor también. Eu gostava de vos perguntar aos dois se a literatura pode não ser política, ou seja, se existe algo a que possamos chamar de literatura apolítica, ou se essa posição de uma obra literária é já também política, ou seja, se está sempre dentro desse campo. Eu acho muito totalitária a ideia de que tudo é político. Acho que há... E sempre separei o meu juízo sobre isso, eu acho que devo familiarmente, porque nós não podíamos deixar de ser educados em tolerância uns com os outros, porque senão tornava-se um convívio mais complicado. Mas eu sempre separei, incluindo no limite do maligno, as ideias políticas de um escritor ou de um cineasta ou de uma fotógrafa em relação ao talento da sua arte e da sua... É uma discussão muito contemporânea, porque nós tendemos a fazer julgamentos com critérios de hoje de coisas muito longínquas, outras não tanto, mas, quer dizer, para dizer isto de uma forma até equânime, quer dizer, eu conheço as ideias políticas do Eisenstein, não deixo de gostar do cinema dele por causa disso, ou conheço as tentações políticas da Leni Riefenstahl e não deixo de achar extraordinárias as fotografias. Quer dizer, o talento é muitas vezes espantosamente independente da crueldade de quem o tem. Percebe? O caso mais óbvio, que os franceses não conseguem resolver bem, é o de Céline, por exemplo. Mesmo do ponto de vista literário. Tem livros absolutamente extraordinários e livros que são uma abominação humana. Ponto. Nomeadamente na fase antissemita dele. Mas dito isto, isso são coisas que a gente pode considerar, mas eu sempre achei, primeiro, que há uma separação, que tenho a obrigação de aceitar o talento de quem não gosto, que é uma coisa que não é fácil, é uma grande prova de superação dos nossos próprios preconceitos e não é o caso. Eu, no caso do Juan Gabriel, aceito o talento e gosto muito dele. E, portanto, mas segunda coisa é que eu acho que não é obrigatório. A ideia de que tudo é política é uma ideia perigosamente totalitária. E no sentido, porque reduz a nossa liberdade de avaliação das coisas. Quer dizer, nem tudo é político e
E ainda assim, onde tudo tende a ser político é em experiências totalitárias, porque há quase uma opção Mas atenção, diária Dr. Paulo, sobre o bem e o mal em absoluto. Pronto. o que eu acho que a pergunta era mais no sentido de se é possível uma coisa estar fora da política, não no sentido, não no uma sentido, certa declaração de independência. não em no relação sentido ideológico, mas no sentido de pertencer a uma sociedade Sim. e à construção Ainda de uma assim, sociedade. há livros muito individualistas e que prescindem da comunidade. Há coisas de Borges que são feitas na biblioteca dele. Tem mais a ver com os demónios e Os tigres e os jaguares. Não é? Não, eu acho que é perfeitamente possível. A imaginação é uma coisa maravilhosa. E às vezes a realidade é tão boring que realmente a imaginação até nos liberta dela. Portanto, Mas eu acho que acho possível, acho. o Juan Gabriel deve ter uma ideia ligeiramente diferente, não? E não estou a falar de Não? ficção científica. Me estás haciendo la pregunta como si supieras algo de mí que yo no sé. Não. Eso es- Eu vi assim uma cena, mas uma cena assim. Não, a sensação que me dá dos teus livros é que, de facto, eles não passam ao lado do mundo, não é? Sí. Não Sí, são pero abstratos. es un asunto de temperamento, es un asunto de vocación y de algo que los escritores no controlamos y que suele ser el lugar de donde viene lo mejor que hacemos cuando logramos hacer algo bien, que son los lugares oscuros de nuestras obsesiones y nuestros demonios, ¿no? En ese sentido, yo también he escrito libros en los que no entra la vida política, ¿no? Mi primer libro de cuentos, que se llama Los amantes de todos los santos, cuenta 7 historias de amores difíciles en las montañas de Bélgica, lo que los belgas llaman montañas, que no son en realidad, ¿no? Son unas... Pero en este libro, que es mi primer libro, digamos, declarado, no hay lo que yo después llegué a entender como la entrada de la política en la obra literaria, ¿no? Y vengo, efectivamente, como dice Paulo, yo vengo de una tradición donde hay una familia de novelas que son inseparables de la exploración de nuestro mundo social, histórico y político, como las de García Márquez, las de Vargas Llosa, las de Carlos Fuentes. Y luego también está otra familia, que es la de Borges, por ejemplo, de la que no se puede decir con ningún argumento serio que sea literatura política, ni siquiera por ese argumento que yo también he usado en algún momento, de que algo tan apolítico es en sí una declaración de principios políticos. No lo creo. Creo que aceptar eso sería reducir el campo de lo que la literatura puede hacer. Y la literatura, el rasgo fantástico de la literatura es que no deja ningún aspecto de nuestra experiencia humana por explorar, lo cubre todo. La literatura llega a todas partes. La política es apenas una de ellas. Parece grande, nos parece grande a los que la vivimos y la sufrimos y nos interesa tanto, pero es apenas un rincón de nuestra experiencia, ¿no? Y lo que suele pasar con las novelas de los que escribimos, pasa siempre que la novela sea buena, pero cuando es la novela de los que escribimos sobre nuestro mundo colectivo, sobre nuestra sociedad, sobre nuestra historia, siempre que la novela es buena, ustedes se darán cuenta de que la novela es mucho más inteligente que el escritor. La novela es mucho más inteligente que el novelista. La novela sabe más cosas. Sabe cosas que el novelista no sabe. La novela es capaz de admitir un mundo más amplio del que pensaba el novelista. Y por eso, cuando los novelistas somos al mismo tiempo opinadores en prensa, cuando escribimos columnas, cuando damos nuestra opinión, como yo que doy mi opinión en columnas políticas y entonces en mis columnas soy un humilde socialdemócrata que intenta dar su opinión sobre el modelo de sociedad en el que cree,
Pero en mis novelas, las novelas entienden mucho más del mundo de lo que yo entiendo. Y son capaces de apreciar y de dar la bienvenida a un mundo más amplio. Y eso, mi ejercicio de novelista educa al ciudadano. Me permite como ciudadano también ejercicios de curiosidad por los que no piensan como yo, ejercicios de no solo de tolerancia, sino de curiosidad y de amistad incluso, y de empatía, y permite que mi mundo de ciudadano sea más humano, ¿no? Sí. Sim. Dr. Paulo Portas, uma pergunta como leitor. Há 2 anos fiz uma entrevista ao Juan Gabriel por causa do lançamento em Portugal dos Informadores, e ele disse-me que a essência do conflito histórico é o conflito entre um pai e um filho. Naquele caso, É, mas neste livro também temos... Es un hijo destruido por una crítica de un padre. Sim, Así empieza. é. Así empieza, ¿no? Mas neste livro também temos, digamos que é estrutural a relação entre pai e filho neste livro. Digamos, o modo como nós, como filhos, herdamos as decisões dos pais, não é? Como eles nos moldam e nos definem, e até que ponto nós somos autónomos para construir a nossa própria história. E gostava que nos desse a sua opinião de leitor em relação... Depende muito do percurso de cada um. Quer dizer, eu nisso... à forma como este conflito se manifesta neste livro, especificamente. Sim, eu acho que há olha, como eu gostaria de ter sido arquiteto se não fosse a matemática. É possível reconstruir a minha vida se eu tivesse gostado de matemática ou alguém me tivesse feito gostar da matemática, e teria sido arquiteto e nunca teria feito uma data de coisas que fiz. Pronto. Mas há factos. E sim, neste livro, em cada etapa há decisões que constituem legacies, que têm, como se diria no direito, têm lucros santos e danos emergentes. Quem havia de dizer, sem a ida para, que não foi logo direto para a Colômbia, foi primeiro para a Venezuela, foi aquela peregrinação dos exílios, que eu acho que atinge sempre, os exílios são sempre peregrinações. E talvez por isso o Padura não se exile. Tendo mas escreve muito sobre os exílios. Tendo uma vida muito difícil dentro. Sim. Mas objetivamente há muitos se condicionais passados que teriam alterado completamente a história do cineasta, da sua irmã e daquela família. Aquela família é, em certo sentido, muito cativa da circunstância do exílio. É preciso perceber que este livro acontece. Hoje em dia o cinismo sobre isso é muito maior, e em certo sentido ainda bem. Mas acontece no auge da sacralização das ideologias, da sacralização das utopias. E, portanto, são os anos mais... Depois as pessoas... porque houve dissidentes, porque houve livros, porque houve filmes, porque houve fotografias, porque as pessoas depois tiveram uma percepção muito mais nítida do desgosto para uns, da decepção para outros, ou da revolta até. Portanto, é preciso pôr isso em contexto. Eu sobretudo, a parte da China, há uma parte que é até quase próxima de muitas famílias das esquerdas que se conhecem, os MLs, à época, no início disto tudo, havia os trotskistas, havia os marxistas-leninistas, havia os maoístas, havia os rosa-luxemburguistas, havia variedíssimo. Era um país, não sei, era uma coleção de internacionais, quanto mais pequeninos, mais internacionais. Mas tudo isso são vidas. Tudo isso são vidas. E, portanto, são muito interessantes, porque há aqui uma coisa curiosa. Eu estava a dizer há bocado que o Juan Gabriel é um moderado ilustre.
e culto. 3 coisas que não são frequentes hoje em dia. Mas não deixa de ser interessante que, literariamente, nós acabamos por ter mais curiosidade por personagens totalitárias do que por personagens moderadas. Já reparou? Tirando o Churchill, que é um caso muito especial, literariamente e político. Mas nós, as personagens autoritárias, tirânicas, muitas vezes, representam literariamente histórias mais surpreendentes. Enfim, mas portanto acho perfeitamente, eu acho que as decisões das famílias são, com certeza, têm legados, mas também com toda a franqueza, eu isso posso ter uma experiência muito diferente. Eu nunca quis depender, tenho 2 pais que eu adoro, peço a Deus Nosso Senhor que nos conserve, mesmo em circunstâncias difíceis, devo-lhes imenso, mas nunca quis depender deles. Desde muito cedo. Nunca quis. Quis sempre trabalhar mais cedo, estudar e trabalhar, tomar as minhas decisões, não ter que pedir licença para tomar essas decisões. E nós, como fomos educados razoavelmente assim, it worked. Pronto, até agora, pelo menos. Mas pronto, mas enfim, eu acho que neste livro à medida que as gerações vão passando, a incompreensão e a desintonia com as decisões originais é maior, como é evidente. Não é? E os netos deste realizador, que é amigo do Juan Gabriel, do realizador colombiano, os netos provavelmente terão mais dificuldade em entender. Há só uma última coisa que eu gostava de dizer, para além de aconselhar vivamente as pessoas a lerem o livro, a comprarem o livro e a lerem o livro, se quiserem depois um plus, há um livro menos conhecido do Juan Gabriel, mas que eu acho, é como os filmes do Almodóvar ou como os filmes do Woody Allen, sobretudo mais para trás, não? Quando havia menos dinheiro e o talento era mais necessário. E há um livro, há filmes do Almodóvar e do Woody Allen que se baseiam completamente numa ideia e depois é preciso inventar 2 horas à volta de uma ideia. Não é? A ideia tem que sustentar o resto do filme. O caso mais recente, já muito, é o Match Point, como é evidente, que anda à volta de uma ideia absolutamente genial e todo o resto da história tem que andar à volta da ideia. Há um livro do Juan Gabriel que está publicado em português que tem um título que é logo entusiasmante, ou interessante, ou misterioso, que é As Reputações. Las Reputaciones. E que parte de uma ideia que está à frente dos nossos olhos, mas não é óbvia. Quando não havia vídeos, quando não havia cinema, quando não havia até fotografia, quem é que estabelecia as reputações alheias? Os cartunistas. Eram os cartunistas que faziam o gordo muito gordo, o nariz grande, nariz muito grande, que às vezes eram antissemitas nos narizes, eram os que lhe davam um ar malvado. E é uma história à volta de quem fazia as reputações num tempo passado e de como a vida lhe pôs à frente uma surpresa que levou aquele julgador permanente dos outros e dos seus defeitos a ter uma considerável experiência de humildade. É magnífico. Não é muito grande, mas está editado em português e eu acho magnífico, devo dizer. É só para... Fica aqui então a sugestão. Os informadores, las reputaciones, poderiam-se escrever uno, las obsesiones. Es el subtítulo de todos. Podemos acabar com essa pergunta. Os escritores também têm as suas obsessões e uma vez tu disseste que uma das tuas obsessões era como o passado é um fantasma que transforma o presente. Vamos talvez acabar esta conversa como começamos, a falar sobre o papel do passado na tua literatura e também do papel da pequena história, da grande história nas pequenas histórias, não é? Sim. Da forma como, quando eu falava de política, talvez deveria ter dito a grande história e não a palavra política, que é sempre muito direcionada. Como é que a grande história influencia as nossas histórias íntimas?
Sí, lo que yo he querido siempre, desde Los Informantes, justamente, que es una novela que tiene 17 años ya. Lo que he querido siempre es tratar de contar ese espacio, ese territorio en el que nuestras pequeñas historias individuales se chocan con la gran historia, con las historias públicas, con las historias sociales. Aqui também acontece. Claro, claro. Cuando yo empecé a hablar con Sergio Cabrera, en algún momento pensé, estoy hablando con un libro mío. Él es un libro mío, porque en él se reunía todo lo que yo he tratado de hacer siempre en mis libros, que es contar ese espacio en el que la historia con mayúscula y las pequeñas historias nuestras con minúsculas se encuentran y se chocan. Y lo que he tratado de hacer es, hay una reseña fantástica, un pequeño comentario crítico fantástico de Joseph Conrad, que es un escritor que me importa mucho, sobre Henry James, que es otro escritor que me importa mucho. Y Conrad dice, el escritor tiene el estatus de historiador. Si le negamos eso, no hay nada. El novelista es un historiador. El novelista es un curador de la experiencia humana, dice Conrad. Y a mí me gusta añadirle a esa idea lo que para mí traen las novelas, lo que para mí tienen las novelas de propio, que es el campo de nuestras emociones humanas. Lo que una novela puede contar, que no lo cuenta, lo que una novela realista, como las que yo escribo, que se ocupa de la vida pública y conocida, como las que yo escribo, lo que estas novelas pueden contar, pueden aportar a nuestra comprensión del mundo, son los estudios de las emociones humanas. Y el novelista en ese sentido es un historiador de las emociones, ¿no? Hay los historiadores de los hechos, que nos cuentan la historiografía y el periodismo, y hay los historiadores de las emociones, que son las novelas. Y por eso es que para nuestra comprensión de un momento pasado necesitamos, son imprescindibles una buena historiografía y un buen periodismo, pero también es imprescindible la novela. Sin la novela hay una parte de lo que somos que no entendemos. E bons escritores. Bueno, E bons escritores. Sí, espero que sí, también. Gracias. Não, eu... Bueno. Yo también quisiera saberlo. Muito obrigada aos meus interlocutores, obrigada a todos vocês. Eu penso que agora há uma surpresa reservada para o Juan Gabriel Vázquez. Não é? Vai ficar para baixo. Posso dar o